Seguinte, hoje eu tô na Vila Dark Oak e eu quero trabalhar um pouco aqui. Eu terminei de coletar todos os villagers, então isso aqui tem todas as trocas de livros. E é isso aí. E agora eu quero trabalhar nesse projeto porque a última vez que eu trabalhei aqui foi há praticamente um ano atrás, se já não tem um ano. Eu trabalhei nessa casinha aqui, inclusive eu coloquei os villagers aqui essa semana só. Sim, eu demorei um ano pra botar os villagers na casinha, que é 5 de fortuna. Aí o que eu fiz? Eu coloquei eles aqui, ó. Esse aqui é o dia. Esses aqui são barateados, mas o resto geralmente eu não barateei nenhum outro. Esses aqui eu não sei porque que eles estão baratos, mas o resto não tá. Eu fiz o que eu fiz, essa casinha aqui pra quem não lembra, um jeito que eles ficam meio que soltos aqui, fácil de pegar aqui a troca, mas que eles não precisam fugir, porque aqui tem um alçapão em cima e ele não passa. E aqui tá a profissãozinha dele. Eu decorei bem essas casas. Essa casa, na verdade, eu quero fazer outras casas aqui. Eu quero voltar a trabalhar nesse projeto porque eu quero arrumar esse lugar aqui. E vamos ao trabalho. Esse episódio fazendo uma praça. Eu vou estar deixando uma referência aí na tela. Eu peguei vários blocos marrom lá na minha base e eu vou ter que me virar para fazer esse círculo daqui. E eu quero também começar a trabalhar com terreno nesse episódio. E eu provavelmente vou fazer uma casa que eu já tinha planejado há um ano atrás, né? Na época que eu fiz essa casa daqui, eu tinha outra planejada que ia ficar mais ou menos aqui, que ia ser uma farm de cana. E o resultado da nossa praça? Nossa praça ficou bem maior do que era para ficar. O círculo que eu tinha marcado era esse aqui, fora desse daqui que eu fiz, e ela ficou até aqui. Ficou um pouquinho grande, mas ficou bem bacana e eu vou mostrar aqui de cima para vocês. Primeiro, eu comecei aqui mais ou menos pelo centro, fazendo aquelas marcações, fazendo um desenho, usando madeira de spruce e a madeira de oak bruta. Aí eu fui fazendo as marcações e por dentro eu fui escurecendo. Aí esse aqui é madeira de mangrove, que é dark oak com spruce, e aqui é terracota marrom. Aqui eu usei terracota mais escura ainda, eu achei preta ou cinza, não lembro agora. E eu fui fazendo o mesmo detalhe. Talvez eu mude essa parte aqui porque ficou escuro, talvez até demais, mas ficou bem bacana. E eu fiz essa marcação de círculo com podzol e lã marrom. E a parte mais interessante é esse pequeno detalhe aqui na terra, que lá de cima vai dar pra ver uma pequena claridade que dá um detalhe bem bacana. Eu usei terra, né? Principalmente, aqui eu fui botando terra grossa pra fazer uma espécie de sombra, e aqui eu fui usando terra normal. Aí eu usei essa terra com enraizada aqui, botei bloco de cogumelo com esse bloco novo de mud, de lama, né? E eu botei em alguns lugares, eu botei um pouquinho de granito também, que deu uma cor bem bacana. Aí aqui de cima fica mais ou menos, ficou assim, ó. Ficou bem bacana. A minha ideia é no futuro construir, tipo, uma muralhazinha aqui assim, fazer a terra ir subindo e tal. Por isso que eu fiz esse lugar mais alto, porque eu quero que a vila suba um pouco acima do nível do mar e as casas vão ficando cada vez mais altas. Tipo, aqui eu vou construir ali onde eu vou construir agora. Aí depois eu quero que elas vão ficando mais altinhas pra cá. Aí eu quero, principalmente pra cá, eu quero que elas vão subindo ali, igual aquela montanha ali, ela chega naquele nível ali mais ou menos. Meu plano no futuro é construir uma espécie de biblioteca aqui no topo, como se fosse tipo o lugar principal. Por isso que eu fiz essa praça tão grande, acho que pra chamar a atenção e fica bem bacana. E parece até era pra ser uma espécie, sei lá, de bússola, algo do tipo, mas parece até que tem tipo várias setas apontando pro centro. Eu também gostei dessa forma assim. E aqui eu também usei aquela combinação que eu falei, ó. E dá uma espécie de clareada assim na terra bem leve que eu particularmente gostei. Vamos dar uma olhada no nosso próximo projeto. Mapa criativo de 2022. Esse ano eu vou querer pegar vários projetos de mapas antigos ao invés de ficar criando coisa nova e não fazer. E essas aqui eram as casas que eu ia fazer inicialmente pra aquela vila. Cadê? Aí aqui que eu fiz. Eu não tava gostando do design dela, achei que podia ficar melhor. E aí eu peguei essa casa aqui pra testar, ó. Essa aqui era o modelo daqueles ali que eu fiz. E aí eu reformei ela e ela ficou desse jeito aqui. Eu vou tentar fazer isso de novo com as outras construções. Tipo, dar uma detalhada melhor nela, igual eu fiz nessa, ó. Que essa é o antes e o depois. Eu gosto das duas versões, eu acho que essa versão aqui ela é até bem legal, mas essa daqui é um pouco mais detalhada. Eu acho que pro estilo daquela floresta ali, não sei o que, eu acho que vai ficar bem interessante se eu seguir mais esse estilo daqui. Então, essa aqui é a coisa que eu provavelmente vou fazer hoje, ó. Eu gosto muito dela, acho ela bem bacana também, gostei de como ela ficou. E eu vou pegar
esses projetos antigos assim, essas construções. Isso aqui já tá mais de um ano aqui parado e eu quero pegar essas construções antigas e começar a fazer no meu mapa. Por exemplo, e aqui eu tenho uma variedade de casas imensas. E eu provavelmente vou fazer o que? Eu vou pegar ela e vou tentar reformar no próprio mapa. Vou tentar seguir o estilo que eu fiz no próprio mapa. Tipo, ao invés de pegar aqui, planejar aqui e fazer lá. Essa aqui, se eu não me engano, é que eu peguei. Essa daqui, ó. Não, essa aqui não, essa aqui eu acho. Ah, parecido com essa. Aí, porque eu já tenho as casas em si, então só falta eu melhorar elas. E aí, esse tanto de casa aqui, eu acho que vai dar todos os villagers nelas. Se faltar casa, eu posso repetir alguma casa e em lugares diferentes. Eu acho que não tem problema algum fazer isso. Geralmente muita gente faz isso, a gente só não percebe. Então, é isso que eu vou pegar pra fazer. E minha ideia esse ano é pegar várias construções antigas e começar a fazer no mapa. Depois de um pouco de esforço, o nosso trabalho finalmente está pronto. Finalmente terminei de construir a nossa casa e eu também andei fazendo essas estradinhas aqui. E a nossa construção ficou assim. Acho que vocês já tinham visto o mapa criativo, mas eu vou dar uma voltinha aqui com vocês. Ela ficou bem legal. E a parte que eu mudei assim, tal, do mapa criativo foi essa parte aqui da roda, que eu gostei bastante. Eu fiz um acesso tanto aqui por baixo quanto aqui por dentro da casa. Achei que ficou interessante, fiz um deck e eu usei essas correntes aqui para fazer tipo uma barreirinha assim decorativa. Achei que ficou bem interessante. E aí descendo aqui, a gente tem uma espécie de deck aqui, depois eu quero colocar uns botes aqui para dar uma enfeitada. E aqui eu fiz a roda d'água, eu dei uma mexidinha nela de leve, eu tirei os amoladores que estavam por aqui. E eu achei que ficou bem legal, ficou parecendo uma engrenagem gigante e tal. Eu deixei só uma, o projeto original tinha um monte, mas eu deixei só uma que eu achei que ficou melhor. Por causa do espaço e tudo mais. Ficou bem interessante essa região daqui. Isso aqui eu tenho que preencher depois. Aí aqui ó, eu puxei aquela torre que estava no mapa criativo, eu puxei ela até aqui no nível da água. Isso que eu queria fazer, eu achei que ficou bem legal. Dei uma leve alterada nela, mas eu gostei do resultado. Eu também andei fazendo as estradas dessa parte daqui. E eu fiz geralmente o oposto do que as pessoas fazem, né? Eu fiz a parte mais escura por fora. E o caminho, como se fosse alguma coisa que passasse por aqui, eu fiz mais claro. Geralmente as pessoas fazem ao contrário porque faz mais sentido, né? O chão ir sujando conforme as coisas vão passando. Mas aqui eu fiz ao contrário e eu achei que ficou legal, então eu vou manter assim. Fiz uns detalhezinhos para dar um brilhozinho em alguns lugares. E eu mexi nessa estrada aqui também, deixei ela maior. Aí aqui, conforme eu fui chegando aqui, eu fui afinando ela, como se fosse, tipo, por causa do espaço não desse pra passar algo muito grande. Aí aqui, ela vai afinando até essa região daqui. A minha ideia dessa casa gigante que eu fiz, eu ia fazer ela só por forma de cana, mas eu andei pensando, e provavelmente eu vou deixar ela como pra ser minha casa principal aqui. Tipo, a casa que eu boto as coisas, igual, ao invés de eu deixar aqui embaixo da terra igual eu tô deixando agora, eu tô pensando em usar essa casa pra isso. Por quê? Porque a farm de cana provavelmente vai ficar no chão, ela vai ficar aqui embaixo, porque aqui já tem um espaço aberto bem grande. Então provavelmente eu vou construir a farm de cana aqui, eu vou fazer esse off, porque construção de farm de cana acho que ninguém quer assistir. Mas no outro vídeo eu posso mostrar pra vocês. E ela tem tipo 3 andares, né? Porque ela tem essa parte de cima, essa parte marrom aqui e esse nível aqui da parte cinza. Então eu acho que dá pra tipo, botar na parte cinza a parte da farm de cana e talvez eu ainda faça uma farm de vaca aqui por causa do espaço. E na parte lá de cima, essas duas partes de cima eu posso usar como minha casa, tá ligado? Vou poder botar os barris, botar o mapa. O mapa na verdade eu vou deixar por ali por enquanto. Tá legal aqui, pra onde eu vou construir um deck, alguma coisa maneira aqui. Mas por enquanto eu fiz uma pontezinha de terra bem michuruca aqui, só pra deixar o mapa aqui em cima. Mas é isso. Eu espero vocês no próximo episódio. E até mais. Falou, cambada.